Sábado, 17 de outubro de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema resolução de conflitos, nós vamos introduzir agora novos temas. E o que vamos apresentar hoje são princípios bíblicos para a resolução de conflitos. Nós já estabelecemos as bases, baseado no texto lá de Efésios capítulo 4, versículo 2, onde encontramos as virtudes da humildade, da mansidão, longanimidade e da tolerância amorosa, que são pré-requisitos para que sejamos bem-sucedidos na resolução dos conflitos. Os conflitos não são todos iguais. Reconhecer este fato é um elemento essencial para se ser bem-sucedido na questão da resolução de conflitos. Nós podemos identificar na Bíblia, por exemplo, pelo menos 3 tipos de conflitos e cada um deles com a sua solução específica. O primeiro tipo é aquele que tem a ver com as diferenças. Como já temos destacado em outras oportunidades, Deus não somente fez os indivíduos de forma singular, mas essas diferenças, às vezes, causam conflitos num mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. Irmãos, é muito importante nós entendermos que, pelo fato de vivermos num mundo caído, nós estamos o tempo todo sendo expostos a situações conflitantes. O desentendimento entre o apóstolo Paulo e Barnabé não é atribuído a ações, atitudes ou motivações pecaminosas de nenhum dos dois. Encontramos esta situação em Atos capítulo 15, versículo 39. O mesmo é válido também a respeito daquelas 2 mulheres, Evódia e Síntique, que são citadas lá em Filipenses capítulo 4, versículo 2, que receberam a exortação de, vou abrir aspas aqui, que vivam em harmonia no Senhor. Sem dúvida, o conflito em ambos os casos aqui foi o resultado de questões não pecaminosas, tais como diferenças nas preferências ou abordagens ministeriais. E isso acontece no nosso meio, infelizmente. Conflitos por causa de diferenças, por causa de pontos de vista, por causa de perspectivas diferentes, por causa de personalidade. O segundo tipo mais comum de conflito é o que tem a ver com a pecaminosidade de uma ou ambas as partes. A Bíblia fornece uma abundância de conflitos humanos causados por causa do pecado. Desde Caim e Abel, Abraão e Ló, Davi e Saul, encontramos também Jesus e os mercadores no templo, para não mencionar muitos casos em que Jesus teve que lidar com líderes religiosos que tentavam pegá-lo em alguma situação. Paulo e Pedro também. Enfim, a Bíblia está repleta de conflitos que foram resultado do pecado de alguém. E o terceiro tipo de conflitos que nós encontramos nas Escrituras ocorre quando as pessoas têm pontos de vistas diferentes do que a Bíblia realmente diz a respeito da questão. E um texto que nós podemos trazer como um exemplo está em Romanos, no capítulo 14, onde encontramos o problema entre irmãos mais fortes e irmãos mais fracos. Irmãos mais fortes que sabiam, por exemplo, que as Escrituras não proibiam comer comida sacrificada a ídolos. Eles sabiam que não era necessariamente um pecado consumir esse tipo de comida. E os irmãos mais fracos, cujas consciências os proibiam de participar
em parte por causa do movimento anterior que eles já tinham tido com a idolatria e que as Escrituras dizem claramente ser errado. O apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, teve que lidar com os dois lados do conflito. Ele exortou os irmãos mais fortes a não desprezarem os irmãos mais fracos e os irmãos mais fracos a não julgarem os irmãos mais fortes de forma impiedosa. E aí vem uma questão diante de tudo isso. Qual então é a solução para cada uma dessas diferentes formas de conflito? A solução básica para os conflitos, como já temos visto anteriormente, é a tolerância. Ambas as partes devem aprender a suportar aquelas diferenças peculiares que acham ser maçantes e cansativas, quando não forem questões de pecado. A solução básica para conflitos pecaminosos é o arrependimento ou mudança. Basicamente, conflitos desse tipo não podem ser resolvidos sem que o pecador concorde em se arrepender do seu pecado. A solução básica para os conflitos de interpretação e abordagem envolve um estudo bíblico. Ambas as partes devem estudar as Escrituras em sua totalidade, para verificar o que as Escrituras ensinam a respeito daquela questão em que eles estão tendo discordância. Nós estaremos nos próximos devocionais olhando detalhadamente cada um destes aspectos, dessas diferentes formas de conflito e como nós podemos, biblicamente, resolvê-los. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.